Bem-vindos a mais um vídeo, mais um mês se encerrando por aqui. Então chegou a hora de mostrar para vocês tudo que chegou no mês de abril para a minha estante. Estou com uma pilha de ótimos livros, veio bastante coisa legal para a minha estante esse mês. Então, sem mais delongas, vou mostrar aqui para vocês, começando pelos presentes recebidos. Começando aqui por um presente que eu ganhei da Morgana. A Morgana também tem canal aqui no YouTube, inclusive ela já falou também sobre esse livro, que é o Stoner, do John Williams. Inclusive eu já fiz resenha completa para essa leitura aqui, e também comentei um pouquinho sobre ele em um vídeo que eu fiz sobre personagens que tiveram vidas não muito edificantes, não muito inspiradoras, para que a gente não viva como esses personagens. Eu achei bem legal fazer aquele vídeo, porque eu trouxe alguns personagens que me marcaram muito, como foi o caso do próprio Stoner, e a Morgana me mandou de presente porque ela leu, ela amou o livro, e ela achou que eu ia gostar também por ser um pouco esse meu estilo de leitura, e porque é um romance americano. Vocês sabem que eu adoro romance americano, adoro histórias que passam nos Estados Unidos, especialmente com um contexto histórico ali por trás. É o caso de Stoner, eu gostei muito dessa leitura, foi recebido, lido, resenhado, tá completinho aqui para vocês, caso queiram saber um pouco mais sobre esse livro. Sobre essa edição aqui, esse livro ficou esgotado por um tempo, saía pela finada editora Rádio Londres, e na primeira edição daquela editora tinha bastante erro de português, erro de grafia, eu vi alguns vídeos comentando isso, e aqui nessa nova edição, que é da editora Arte e Letra, até fui conferir aqui, uma edição de 2023, também tem bastante erro de revisão. Não foi nada assim absurdo e que impediu a leitura, impediu a compreensão do texto, mas fica esse adendo, porque infelizmente tem bastante erro de revisão aqui nessa edição. O que é uma pena, porque esse é um livro que ficou tanto tempo esgotado, e muita gente pedia, né, porque realmente é um livro muito bom, é um livro muito interessante, que merecia ter um destaque maior, mas fica aqui esse adendo que infelizmente tem bastante erro também nessa edição. Muito obrigada, Morgana, por esse presente maravilhoso. Você sabe que eu adorei o livro, adorei tanto que já apareceu várias vezes aqui no canal. A Ellen, que vocês também sempre escutam eu falar aqui, porque dá ideias maravilhosas, dá livros maravilhosos, ela viu um comentário que dizia que eu só leio livros de pessoas mortas. Achou isso muito engraçado, porque de fato eu tenho um foco aqui no canal em clássicos, e isso pra mim, sinceramente, não é problema nenhum. Mas o fato de ter achado engraçado esse comentário fez com que ela fosse lá na minha lista e procurasse uma pessoa viva, afinal. Na verdade, tem vários vídeos aqui de livros contemporâneos, até esse ano eu tenho lido mais contemporâneos. E ela me deu de presente, afinal, né, do que eu falo quando eu falo de corrida, do Murakami. Esse aqui é um escritor bem famoso, né, contemporâneo, como vocês sabem. E esse livro é um livro de não ficção, é como se fosse um relato dele sobre o ato da corrida. E a corrida tá muito em alta, né, ultimamente, eu não sei vocês, mas aqui na minha cidade tá tendo corrida de rua o tempo todo. Eu não sou uma grande fã de corrida, sinceramente, mas eu faço musculação, eu gosto muito, então acredito que vou ter algum reconhecimento, assim, do que o esporte é na minha vida, lendo esse livro. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Então, muito obrigada, Ellen, já estou ansiosa aí para conhecer a escrita desse autor aqui. Já ouvi falar muito bem sobre esse livro, inclusive a própria Morgana gostou bastante dessa leitura. Esse livro aqui é originalmente de 2010, então bem recente. Alô, pessoa que reclamou que não tem livro de gente viva neste canal, pois aqui estamos com pessoas vivas. Inclusive, também uma pessoa viva que escreveu o próximo livro que eu ganhei de presente, que foi um presente do Rafael. O Rafael tem um canal aqui no YouTube também, e ele é diretor de uma escola britânica de psicanálise aqui no Brasil. Então ele sempre me manda livros bem profundos, bem impactantes. Foi o caso, por exemplo, do Homem Comum, do Philip Roth, que também aparece lá no vídeo dos personagens cujas vidas nós não devemos imitar. E dessa vez ele me mandou um livro bem contemporâneo e tem uma cara de ser um livro bem pesado, que é o Precisamos Falar sobre o Kevin. Até preciso conferir o nome dessa escritora aqui, que é a Lionel Shriver, eu acho que é assim que fala. Também é uma autora recente, ó, vou mostrar aqui pra vocês a foto dela. E esse livro aqui, basicamente, pelo que eu vi por cima, assim, porque até me avisaram para eu não ver muito sobre o livro antes de ler, para ter aquele impacto mesmo da leitura, mas pelo que eu vi, fala na perspectiva da mãe de uma criança que cometeu ali um massacre numa escola dos Estados Unidos, aqueles mass shootings, né? Então tem aqui um livro que fala um pouco sobre essa relação da mãe com o filho e do problema familiar todo envolvido nisso.
Tem tudo para ser um livro bem profundo e pesado, e eu gosto dessa temática, né, porque eu já li alguns livros sobre serial killers, sobre a história desses grandes criminosos e como foi a vivência deles, o que, de certa forma, contribuiu para que eles se tornassem grandes criminosos. Então, eu acho que eu vou ter um pouco dessa perspectiva aqui de uma forma diferente, né. Se eu não me engano, é um livro epistolar também, tem algumas cartas aqui. Vamos ver como é que vai ser essa leitura. Eu acho que vai ser bem impactante. Inclusive, esse livro foi para minha lista de desejos, porque eu vi que ele estaria na lista do Clube do Bene Barbosa, que é uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar. Ele fala especialmente sobre desarmamento civil, ele já militou muito nessa área no Congresso Nacional. E ele fala que esse aqui é um livro bem profundo para conhecer a cabeça desses assassinos. Então, me interessou bastante. Muito obrigada, então, Rafael. Você só manda livros que deixam a minha cabeça explodindo e a gente ama, né? Por fim, um presente que acabou de chegar aqui em casa, que é da Alice. A Alice leu a Divina Comédia conosco e trazia muitos comentários incríveis sobre a leitura. E ela me falou que queria muito ler este livro, então ela me mandou, porque eu comentei que eu ainda não tinha, que é o Evgeny, ou Eugênio Onegin, do Pushkin. Esse aqui é um romance em versos. Eu confesso que eu nunca tinha visto o livro por dentro, e eu achei bem interessante aqui, porque no início tem uma apresentação do Rubens Figueiredo, que é o tradutor, inclusive, né, dessa edição da Penguin, e tem aqui alguns trechos do livro, que parece ser do livro original, né, tá aqui os versos em russo, ó, aqui dá pra ver certinho que tem os versos. E ele vem todo nessa pegada mesmo, com versos e rimas, para contar a história desse personagem, que é um personagem importantíssimo para a literatura russa. O Pushkin é praticamente o autor russo mais homenageado e mais bem visto na própria Rússia. É claro que aqui no Ocidente a gente fala muito em Tolstói, em Dostoiévski, mas na Rússia o grande escritor do século XIX é o Pushkin. Então esse aqui é um livro muito importante e que bom que tem uma tradução aqui do Brasil do Rubens Figueiredo, que é um tradutor de russo bem renomado, né? Eu gosto bastante das traduções dele para Tolstói. Então tá aqui, muito obrigada, Alice, com certeza será lido. E eu, sinceramente, fiquei com vontade de ler logo mesmo, porque parece uma leitura bem rápida de se fazer e é um livro muito importante, né, como eu comentei com vocês. Agora vamos aos recebidos de editoras por aqui. Para começar, tem um lançamento da editora Unesp, que eu já corri para pedir para eles, porque eu fiquei doida quando eu vi que ia lançar, que é o Israel Potter, de Herman Melville, simplesmente meu autor preferido da vida. Deixa eu mostrar certinho essa capa para vocês, porque eu achei ela muito bonita. E esse aqui é um romance histórico da América colonial, da época da independência dos Estados Unidos, então me interessou muitíssimo. E qualquer obra do Melville me interessa muitíssimo, especialmente porque aqui a gente tem a tradução do Bruno Gambarotto, que é um ótimo tradutor do Melville. Ele traduz, inclusive, a edição de Moby Dick da Zahar. E aqui a gente tem, então, um romance histórico do Melville. Eu li as primeiras páginas e eu senti muito o estilo de escrita dele, que é um estilo muito peculiar, né? Eu bato o olho e já identifico ali o comecinho de Moby Dick, né? Ecoando nos livros dele, nos escritos dele. Então eu já fiquei interessadíssima e quero muito ler esse livro aqui, trazer para vocês. É um livro mais curto, tem 230 páginas mais ou menos. Veio nessa edição que vocês já conhecem, né, para os clássicos da editora Unesp. Então eu amei esse lançamento e quero ler em breve, trazer um pouquinho para vocês aqui do que eu achar. 2 lançamentos da editora Sétimo Selo que chegaram por aqui. O primeiro é Diálogo das Carmelitas, do Georges Bernanos. Esse aqui é um escritor francês bem importante. E esse aqui é um teatro que foi inspirado numa história real de carmelitas, né, de freiras que foram executadas pela Revolução Francesa. Então é todo ambientado na Revolução Francesa. Também é um livro que parece bem curtinho de ler, assim, bem impactante, né? E me interessou muito pelo tema. Eu amei esse projeto gráfico deles, né, que traz as coisas da França. Eu achei que ficou linda essa capa. Aqui tem os personagens, tem cada ato, né, cada cena. Então, tá aqui esse lançamento da Sétimo Selo que muito me interessou. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês por dentro da edição. E ele é um pouco menor em relação aos livros da Sétimo, né? Aqui tem outro lançamento que eu já vou mostrar para vocês. E dá para ver que ele tem um tamanho um pouquinho menor. Mais um ótimo lançamento da Sétimo, inclusive o próximo é uma capa que quando eu postei que esse livro chegou, o pessoal ficou doido por essa capa, que ficou muito linda.
E eles trouxeram nada menos do que Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, com esta capa, simplesmente perfeita, né? Eu achei lindíssima, toda a tipografia também usada. Eu acho que a única coisa que a gente pode reclamar é aqui, quando a lombada é lisa, né? Tem bastante gente que reclama da lombada lisa, mas poderia acompanhar também o desenho, né? A parte de trás também tem uma ilustração bem bonita. E essa edição veio com uma tradução inédita, que é do Paulo Veloso. Eu já li ali as primeiras linhas, que são icônicas da história da literatura. Eu gostei da tradução. Vou mostrar aqui para vocês verem também. O que não falta no mercado é boa edição desse livro aqui. Então não tem desculpa, vocês podem muito bem ler este livro maravilhoso da Jane Austen. Vou mostrar aqui para vocês como que é a diagramação. Já conhecem, né? E é isso, essa capa tá perfeita, não tem muito o que dizer, não preciso tecer maiores comentários em relação a essa edição linda aqui da Sétimo Selo. O box do mês do Clube de Literatura Clássica é Martín Fierro, do José Hernández, esse autor argentino famosíssimo e muito importante para a história da literatura argentina. E essa edição, assim, para mim, foi uma das melhores que eles já fizeram. Eu achei linda também. Eu adorei, assim, a padronagem que eles fizeram dos pampas gaúchos, né? Esse aqui é um grande gaúcho da história da literatura. Eu gostei muito também das ilustrações internas, eu acho que acompanhou bem, assim, o estilo do livro. E essa obra aqui veio com a tradução do Carlos Nejar, que é um grande poeta da Academia Brasileira de Letras, ele também é gaúcho. Então ficou um box muito simbólico em vários aspectos, né? Acho que ficou bem legal. A edição é bilíngue, então vem aqui com o texto em espanhol do lado. Você pode acompanhar bem a tradução, né? Caso tenha um espanhol razoável aí. E para mostrar um pouco mais por dentro, acho que ficou fantástica essa edição. E, claro, sempre vem os extras, né? Dessa vez veio aqui um textinho também do José Hernández, que é o matadouro Esteban Echeverria. Acho que é assim. Esse veio um livretinho bem simples mesmo, só um conto aqui dele, se eu não me engano. Veio também o marcador de páginas, aqui com essa mesma padronagem. E a imagem aqui do José Hernández, com essa padronagem bem argentina, né? Também veio aqui um textinho que veio com uma aula, que eu tô até tirando o QR Code. E essa aula aqui fala para fazer uma leitura desse livro em 30 dias. Então meio que faz um plano de leitura e também dá dicas de como ler poemas. Então aqui atrás também veio essa ideia de planner aqui para fazer a leitura em 30 dias. Enfim, eu amei esse box também, já tô afim de ler esse livro. Como é poema, acaba fluindo muito rápido, né? Esse aqui é um livro que tá sempre em listas do tipo livro da literatura, 1001 livros para ler antes de morrer, sabe? Então, é um livro que é muito impactante para a literatura, especialmente da América Latina. Então, comentem aí se vocês têm interesse em algum vídeo sobre esse livro. Realmente vai ficar aqui no meu radar para eu fazer a leitura muito em breve. A editora Nova Fronteira, do Grupo Ediouro, mandou um verdadeiro kit de boas-vindas. Eu vou até mostrar para vocês, que veio numa caixa tão bonitinha. Veio aqui do time de ouro, porque é o Grupo Ediouro, né? Então, sim, eles fizeram esse trocadilho. E veio uma caixinha aqui com várias coisas relacionadas ao grupo. Veio um óculos, veio o marcador de página, inclusive aqueles marcadores de imã do Grupo da Nova Fronteira. O Grupo Ediouro tem vários selos, né? Mas a parceria que eu consegui para este ano é da Nova Fronteira, que inclusive é uma editora que tem vários livros aqui na minha estante, então fiquei bem feliz. Então, além de todos esses brindes dessa caixinha que eu mostrei para vocês, eles também mandaram 2 revistinhas Coquetel. Vocês sabiam que a Coquetel é do Grupo Ediouro? Eu não fazia ideia, fazia muito tempo que eu não fazia cruzadas, assim, né, palavras cruzadas. Então, já fiz várias aqui e fiquei muito feliz por ter recebido. Já deu para matar a saudade, assim, desse hobby. E a gente fez até um meet de conhecer, né, de boas-vindas, assim, do grupo. E eles explicaram como isso tá mais em alta agora, que o pessoal tá procurando por passatempos que saiam um pouco da internet, saiam um pouco do digital. Então aqui a gente tem esse retorno pro papel. Achei bem legal. Então, muito obrigada, Grupo Ediouro, desde já. E eles me mandaram também 2 livros aqui. Esse aqui é um livro de crônicas do João Baldo Ribeiro, um grande escritor brasileiro, né? E se chama Arte e Ciência de Roubar Galinhas. São 43 crônicas escolhidas pelo próprio autor. Eu gosto bastante de crônicas, né?
E eu ainda não li nada do João Baldo Ribeiro, então foi uma ótima escolha aqui deles. E eu também recebi o primeiro romance de Simone de Beauvoir. Eu já li um pouco do Segundo Sexo dela, mas não li tudo. E ela é uma grande filósofa existencialista. Vocês sabem que eu tenho um pouco de problema com o existencialismo, né? Eu fiz uma resenha para A Peste do Camus e eu gostei muito do livro, só que tem essa questão da ideia filosófica por trás. Então eu achei bem interessante que eu vou ter esse contato com o existencialismo da Simone de Beauvoir, que é também o existencialismo do Sartre, né? Que confronta um pouco até o existencialismo do Camus. E esse romance tem alguns traços autobiográficos sobre uma questão do relacionamento da Beauvoir com o Sartre, que é bem complicado. Eu acho que vai render um vídeo muito interessante, essa leitura aqui. Dizem que a Simone de Beauvoir escreve muito bem, né? Então eu fiquei bem curiosa. Quem sabe não saia aí a leitura em breve e saia também uma resenha comentando aqui com vocês sobre esta leitura. Depois dessa caixinha de boas-vindas, chegou também o lançamento, então, da Nova Fronteira, que é o Alto da Compadecida 2. Vocês já devem ter visto que saiu esse filme aqui, que inclusive foi produzido com o apoio da família do Suassuna. Basicamente, ele já tinha manifestado, antes de falecer, o desejo de continuar a história e não deu bem certo, né? Enfim, não foi possível fazer isso antes da morte dele. E aqui eles fizeram a continuação com, inclusive, histórias do universo do Suassuna, que tem várias obras, né? Então aqui nessa edição tem a versão romanceada desse roteiro do filme. A edição também veio com ilustrações do filho do Suassuna e um prefácio do neto dele. Então tem toda a história aqui envolvida da família do Suassuna mesmo na criação do Alto da Compadecida 2. E eles também me mandaram esse cordel aqui do Alto da Compadecida que eu achei lindíssimo. As ilustrações estão muito bonitas. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Eles usaram até a caracterização do próprio filme mesmo, né? Então achei bem legal aqui que houve esse respeito com o autor, né? Isso é bem importante quando tem publicações póstumas ou continuações que não foram exatamente escritas pelo autor. Então aqui teve um cuidado bem grande com a família. E esse é o lançamento, então, da Nova Fronteira que chegou por aqui. Encerramos os recebidos do mês. Agora temos 2 trocas no sebo que eu consegui fazer. Eu passei no Sebo Elemental aqui de Floripa, que é o que eu sempre indico e eu sempre vou lá. Se vocês alguma vez passarem por esse sebo, vocês vão ver alguns ex-livros meus passeando. E eu troquei aqui alguns livros da minha estante por 2 obras de não ficção que eu encontrei. O Chamado da Tribo, Grandes Pensadores para o Nosso Tempo, do Mário Vargas Llosa, que faleceu recentemente e infelizmente, né? Eu já li dele A Civilização do Espetáculo e já li textos de crítica literária que eu gosto muito. Esse aqui é outro livro de não ficção, né, como vocês puderam ver. E basicamente aqui ele vai fazer um resgate das pessoas importantes que levaram ele mais à direita. Então aqui a gente tem, por exemplo, Adam Smith, Ortega y Gasset, Hayek, Raymond Aron, Zaya Berlin, enfim, grandes pensadores que fizeram com que ele tivesse essa guinada à direita. Então é um tema que obviamente me interessa muito, tenho vários desses autores aqui na minha estante, inclusive. E o Vargas Llosa escrevia muitíssimo bem. Então, finalmente tenho esse livro aqui para estante. Já estava na minha lista há um bom tempo. E o outro livro que eu peguei em troca foi o Fama e Anonimato, do Gay Talese. Essa daqui é a mesma coleção do A Sangue Frio, do Truman Capote. E também é aquele tipo de romance de não ficção. Porque é um livro jornalístico, né? Mas que tem uma escrita super fluida e tudo mais. O Gay Talese é um dos grandes jornalistas literários, digamos. E esse livro é sobre Nova York, então já me interessou bastante. Vai falar um pouco sobre Frank Sinatra, tem alguns nomes conhecidos aqui no sumário, tem algumas imagens aqui também. Enfim, eu já ouvi falar muitíssimo bem do Gay Talese, fiquei curiosa para ver como que é a escrita dele. Eu gostei bastante do estilo do A Sangue Frio, do Truman Capote, então acredito que devo gostar também desta obra aqui. Bom, basicamente esses foram os recebidos e os livros trocados do mês. Não fiz nenhuma compra de livro esse mês, vocês viram, né, que as coisas estão mais equilibradas aqui, especialmente porque eu estou recebendo os presentes, recebendo de editoras. Fico muitíssimo feliz e agradeço muito também por essas contribuições maravilhosas para a minha estante. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aí sua curtida, seus comentários, me contem aí se vocês aproveitaram promoções esse mês na Amazon.
Acho que em maio vai ter a Book Friday, então vamos ficar de olho, né? Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.